Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade bendita e santa que Ele nos concede nesta noite. Tanto de falarmos da Sua palavra, quanto de aprendermos com a Sua palavra. E confesso para os irmãos que eu acho que eu devia ter guardado essa palavra só para mim, porque falou só comigo. Amém? Era preparando a palavra e uma lapada. Preparando a palavra e um puxão de orelha. Preparando a palavra e assim sabe aquela balançadinha assim no ombro? Pois é. Mas, queridos, que o Senhor esteja falando ao seu coração. E nós sabemos que o falar de Deus, mesmo sendo, nos dando uma repreensão, ou nos chamando à realidade da vida e do caminhar com Ele, é com amor, é com misericórdia, é com graça, porque o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre ser valente. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Samuel. Louvado seja Deus. Capítulo de número 23, do versículo 8 até o versículo 21. E depois do versículo 39 do mesmo capítulo, somente a parte B. Os irmãos já devem conhecer bem este texto. Fala sobre os valentes de Davi. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agradecemos e louvamos o nome do Senhor pela oportunidade que nos foi concedida na pessoa do pastor Lutero para estarmos falando do Senhor nessa noite. Aleluias. Ministrando a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? 2 Samuel, capítulo 23. Do versículo de número 8 até o 21. E depois o versículo 39, somente a parte B. E a palavra do Senhor também relata estes mesmos fatos em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 10. Mas nós vamos ficar com a leitura em 2 Samuel. Os irmãos me desculpem, tem um resfriado que está me acompanhando. Ele está gostando de mim, mas está gostando, Mas ele vai sair, em nome de Jesus. Não vai nos impedir de fazer a obra do Senhor. Todos encontraram, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe e Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era andino e esnita, e que se opusera a 800, e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura não era o mais nobre dentre esses 3?
pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele, feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. 39, a parte B. 37 ao todo, todos eles. Amém? Os irmãos podem, por favor, tomar os seus lugares. A leitura é um pouco extensa, mas para trazer uma compreensão melhor do que nós estaremos compartilhando dentro da palavra do Senhor com os irmãos nesta noite. Louvado seja Deus. Meus queridos, valentia, ela é uma qualidade necessária. Valentia, não quero tratar daquela valentia covarde, né? Que quando o mais forte se sobrepõe ao mais fraco, quando aquele que pode mais oprime o que pode menos, quando aquele que tem um lugar de destaque humilha os que não têm. Não quero falar desta valentia, né? Ela é até covarde. Obrigada, meu querido. Que o Senhor te abençoe. E não é dessa valentia que nós iremos tratar nesta noite. Nós vimos aqui o relato de 37 homens selecionados por Davi, e estes homens, lá em 1 Crônicas 10, irmãos vão ver o relato, estes homens, eles eram da guarda pessoal de Davi, eles eram da confiança total de Davi. E subentende-se que onde existe um reino, existe um exército. Onde existe um exército, há um preparo para uma guerra. Ou pode-se haver locais em que as guerras são constantes. E em se tratando da nossa vida e da nossa caminhada nessa terra, meus queridos, nós estamos inseridos numa guerra. Quer nós queiramos, quer não. Aceitou Jesus, está na guerra. Não aceitou Jesus, está na guerra também. Também. Não tem como nós simplesmente olharmos e dizermos, eu não tenho nada a ver com isto não diz respeito a mim, isto não me pertence, porque além do nosso querer, além da nossa vontade, essa luta existe, e se ela não existe no nosso arraial, na nossa casa, ou na nossa igreja, ela existe ao nosso derredor, e os irmãos já ouviram falar sobre aquela questão, se você está vendo a casa do seu vizinho pegar fogo, molhe a sua. Molhe a sua. Então, se tem uma guerra ao redor, prepara as suas armas, para que você não seja pego desapercebido. E deste princípio de valentia, nós falamos de valentia como sinônimo de honradez, como sinônimo de perseverança, como sinônimo de ousadia. Não aquele que se sobrepõe ao fraco, mas aquele que ajuda o que está mais fraco. Não aquele que despreza o que está às margens do caminho, mas aquele que sustenta, ajuda, fortalece o que está às margens. Assim como o nosso Senhor Jesus fez e nos deixou o seu exemplo. Tendo como base, meus queridos, esses exemplos citados, onde, como e quando, nessa terra e na nossa vida habitual, nós podemos demonstrar valentia. Como nós podemos? O relato desses homens trazem situações, ambientes diferenciados. Os irmãos viram que um lutou contra o egípcio, esse mesmo foi na cova de um leão no inverno, olha o tempo, olha a questão do tempo, e matou esse leão. Outros fugiram e o deixaram, mas ele defendeu um espaço de terra, que era inclusive um espaço de plantação, um espaço de mantimento. Ele permaneceu ali e ele realizou grande obra pela mão poderosa de Deus na sua vida. Cremos assim, porque eles eram homens que criam no Deus de Israel, que criam no Senhor Jeová Todo-Poderoso. E hoje, queridos, o nosso Deus é o mesmo, amém?
é o mesmo Deus. Nós continuamos crendo neste mesmo Deus. Nós continuamos crendo neste Deus que opera, neste Deus que faz, aonde nós imaginamos, ou os demais que estão à nossa volta, podem imaginar que nada pode ser feito. E muitos não só imaginam, mas também declaram, não pode ser feito mais nada, é só aguardar o fim. Mas para nosso Deus o fim é começo. Amém? O fim para o nosso Deus é começo de mudança, é começo de estabilização, é começo de vitória, é começo de colocar por terra os agoureiros da fé. Para o nosso Deus não existe fim, não existe limite. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos a ousadia, a intrepidez, a atitude destes homens, a gente às vezes até, é por isso que eu falei, eu fiquei até um pouco envergonhada quando estava lendo este texto, né? Porque nós, por muito menos, queridos, nós esmurecemos. Eu, por muito menos, né? Deixo de lado muita coisa que poderia fazer, muita coisa que eu poderia ser valente e enfrentar, muita coisa que eu poderia ser valente e realizar. E vamos trazer na nossa mente, segundo a palavra de Deus, será em que nós poderíamos ser valentes, usar de valentia espiritual e mesmo valentia pessoal e fazermos algo para o engrandecimento do nome do Senhor? Nós podemos, queridos, nestes dias que nós vivemos, e nós enfrentamos tantos inimigos visíveis e invisíveis. Não é verdade? Nós podemos não estar vendo, mas por não estarmos vendo, não significa que ele não exista. E inimigos influenciadores, influenciadores de comportamento, influenciadores de ideia, influenciadores de mentes. E nós muitas vezes nos deixamos levar por essas situações. Quem nós queremos ser? O valente que perseverou e defendeu o território ou os que fugiram? Quem nós queremos ser na nossa caminhada de fé? Qual a nossa posição? Qual a nossa atitude? Onde nós queremos ser registrados? Como nós queremos ser registrados diante da sociedade que nos cerca? Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Como, queridos, nós queremos ser vistos por estas pessoas, por aqueles que nos cercam? Como nós queremos ser vistos por Deus? Ou mesmo como nós queremos ser vistos até pelo inimigo? Ah, aquele ali é só um sopro e cai. É crente só de conversa. Eu sou mais crente do que ele. Será que é assim que nós queremos, queridos? Que o inimigo nos veja? Ou queremos que o inimigo olhe e diga, traga mais exército, traga mais casta, porque só essa não dá. É um homem que ora, é um homem valente, é uma mulher que ora, é uma mulher valente, é um jovem que ora a Deus, é um jovem valente, é um adolescente que ora ao Senhor, é um adolescente que crê no Deus vivo. Cuidado com ele, cuidado. Queridos, como nós queremos ser vistos? Como nós queremos ser referenciais de valentia nos locais onde nós passamos, na nossa família, nos nossos locais de trabalho? Como nós queremos ser vistos e lidos por aqueles que nos rodeiam, neste tempo que se chama hoje? Queridos, e neste texto nós vamos elencar cinco exemplos de valentia que nós podemos comparar, que precisamos ter nos dias de hoje, para que nós possamos subsistir como cristãos, subsistir como crentes, subsistir como servos de Deus. Não está na mesma ordem do texto, mas os irmãos lendo, os irmãos poderão compreender mais tarde. Valentia, primeiro ponto, valentia na defesa do seu território. Qual é o seu território? Não espere que o vizinho vá defender a sua casa, porque ele não vai, não. Dependendo da situação, ele vai fechar as portas e vai se esquecer que você existe. E se precisar ir a um tribunal, dependendo da situação, é capaz dele dizer, não, estou morando lá há poucos dias, sei quem é ninguém nessa rua, não. Nós precisamos ter valentia para defender o nosso território. Território aqui, queridos, eu quero chamar a nossa casa. A nossa família é o seu território. Primeiro território que nós temos que defender é a nossa família. Nós vemos aqui que Samar, ele defendeu um campo de lentilhas. E lá em 1 Crônicas vai estar dizendo que ele defendeu um campo de... Me falhou a memória agora, desculpem.
Mas, queridos, são alimentos, é campo de alimento, é campo de subsistência. Como está sendo a nossa valentia na defesa do nosso território chamado lar, chamado família, chamado casamento, chamado comunhão entre os nossos filhos, chamado exemplo dentro das nossas casas. Como tem sido a nossa valentia? Temos sido valentes só porque já temos um referencial de autoridade, já somos um referencial de autoridade, já somos os pais, já somos as mães, os tios, o irmão mais velho. Será que temos defendido o território e sido valentes só por causa disto? Eu tenho um exemplo ali, acho que eu fui até um pouco covarde agora há pouco com a minha neta, que ela queria ficar fora enquanto a mãe cantava, e eu falei, fica aqui com a vovó. E alguém perguntou, por que você está chorando? Aquela vó não deixou eu sair. Aquela vó, pensa que vó malvada, pensa. E é a mesma neta que estava chorando de manhã para ir para a casa da vó. Pensa como é a criança, né? Então, como tem sido a nossa valentia com os mais fracos? Temos imposto a nossa vontade aos nossos filhos, sem explicar para eles dentro da palavra de Deus, porque deve ser daquela maneira? Ou, ao contrário de valentia, nós temos usado de letargia. O mundo é a si mesmo, o mundo deles é diferente do meu, o mundo deles é diferente do da senhora, mãe. É assim mesmo que nós temos que deixar acontecer. Eles vão sair desta. Não vão não, queridos, não vão sair desta. E na maioria dos casos, quando sai dessa situação difícil, de namoro com o mundo, de ambiguidade espiritual, na igreja eu sou crente, lá fora eu sou quem eu quiser. Meus queridos, nós temos que estar atentos e ser valentes e dizer, não, meu filho não é assim, minha filha não é assim. Ah, mas ele vai sair de casa. Não vai sair de casa, não. E se ele sair, ele volta logo. Se ela sair, ela volta logo. O filho pródigo não saiu de casa? Pai, me dá minha parte da herança. O que aconteceu com ele depois? Com pouco tempo ele teve que voltar. Usa de valentia defendendo o seu território. Aleluias! Em nome de Jesus. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Defenda a sua família, defenda a sua casa, defenda o seu casamento. E vou mais além, defenda a sua rua, colocando ela diante do Senhor. Defenda a sua quadra, apresentando ela a Deus. Defenda a sua cidade, que também é um território, apresentando ao Senhor. Você é o valente que Deus chamou para este tempo. Aleluias! Nós somos os valentes que Deus chamou para este tempo. E nós precisamos tomar posição diante do Senhor. Louvado seja Deus. Onde mais nós precisamos ter valentia? Aonde nós precisamos agir? Honradez, sensatez, ousadia. Aonde mais, queridos? Valentia no manuseio e na guarda da palavra de Deus. Jesus, quando eu li esse texto, amados, eu achei muito profundo. Um homem lutar até ter um espasmo nas mãos. Os irmãos sabem o que é um espasmo? Uma cãibra, ou algo que impossibilitou aquele homem de movimentar a sua mão, ao ponto dele não dar conta de largar a espada, ao ponto dele não largar, não deixar. Ele lutou bravamente, queridos. E será como nós temos lutado com a espada que é a palavra de Deus? Será que ela tem ficado, nós temos manuseado até a mão da cãibra, ao ponto de nós não conseguirmos deixar essa Bíblia em qualquer lugar? Será que nós temos meditado nessa palavra? Temos sido valentes neste aspecto, meus queridos, de meditar ao ponto da palavra ficar tão apegada a nós que não sair da nossa mente. A gente quer abrir a boca para xingar alguém, sai um aleluia. A gente quer abrir a boca, a gente fala, Jesus te ama, Deus te ama, que deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar, para nos resgatar das trevas. Isso é a palavra pegada na nossa mente, de tal maneira que nós não conseguimos abrir mão dela. Pensa como este homem lutou.
Agora, detalhe, queridos, valentia e luta traz cansaço, traz desgaste físico. Não pensemos nós que é só lutar e está tudo bem. Lutar andando numa roda gigante, que é só dar grito, né? Não, luta é diferente. Ela traz cansaço, ela dá cãibra na mão, mas ela traz vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos ser valentes? Valentia para usar com ousadia o que Deus nos confia. Queridos, ninguém me diga que não tem nada nas suas mãos, que Deus nunca fez nada, te deu nada, te entregou nada, que você não sabe fazer nada. Pelo menos esquentar uma água, né? Pelo menos acender um fogão. Alguma coisa o meu irmão, a minha irmã há de saber fazer. Às vezes pode até estar impossibilitado, mas você tem algo nas suas mãos que você pode realizar para a obra de Deus. Quem é que fez isso? O Josebe, Bacebete e Abissai. Um feriu 800 inimigos. E o outro feriu 300. O Abissai feriu 300 inimigos com uma lança. Pensa que lança poderosa. Um feriu 300, o outro feriu 800. Pensa se esse homem não sabia manusear bem as armas que eles tinham nas mãos. Pensa. Vocês não sabiam fazer bem o negócio. Trabalhar bem com o que tinham nas mãos. E eles não pensaram duas vezes diante da afronta e diante da dificuldade. Eles foram valentes. Um homem só derrotar 300 e outro homem derrotar 800. Queridos, um homem só. Eu acredito, porque a Bíblia está falando. Está escrito aqui na palavra de Deus. Não foi ninguém que inventou. Está registrado aqui. Ainda que com um monte de traduções que estão inventando hoje. Mas está registrado na palavra do Senhor. E nós cremos nessa palavra. 300 homens sendo derrotados por um único homem só. E nós vamos mais além. Nós valemos para 11 mil, porque a Bíblia fala, 1.000 que não tem lá, 10 mil à tua direita, você vale por 11 mil. 11 mil, aleluia. Um derrotou 800, outro 300. Mas você, imbuído da autoridade, do poder, debaixo das asas do Altíssimo, imbuído da autoridade do Senhor, você vale por 11 mil. Louvado seja o nome do Senhor. Derrotou um, tem mais 10.900. Aleluia. Derrotou um, tem mais 799 para serem derrotados. Queridos, a nossa luta, ela é constante. E não se vence luta com esmorecimento. Não se vence luta com covardia. Não se vence luta com braços cruzados, queridos. Nós não conseguimos vencer. E a nossa luta, ela é constante. Pense aí nos 11 mil que você tem que derrotar. Pense nos 800 ou nos 300. Mas haja com a habilidade que o Senhor Deus te deu. Haja com a habilidade que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Nós muitas vezes gostaríamos de tocar tão bem quanto A, ou falar tão bem quanto B, ou cantar tão bem quanto C. Enquanto isso, a ferramenta que nós temos vai ficando enferrujada, enquanto nós queremos trabalhar com as ferramentas dos outros. A nossa vai ficando enferrujada. Isso não pode acontecer. Não pode de maneira alguma. Voltando um pouco no texto, me desculpem, mas quando aquele homem defendeu aquele campo, os outros, pularam fora. Ele ficou ali lutando com os filisteus. E a gente muitas vezes tem 4, 5, 6 para fazer, né? Pouca gente. Pouca gente, só isso não dá. Só esse tanto não dá para fazer. Eu sozinho para orar pela minha família inteira. Eu sozinho para lutar por essa casa inteira. Se Deus elegeu você, então é você mesmo. Se Deus me elegeu, sou eu mesma. Não é outra pessoa. Queridos, e ai de nós quando nós rejeitamos o chamado do Senhor. Ai de nós quando nós abrimos mão daquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. Ai de nós. Portanto, nós precisamos de valentia nesta área para manejar bem o que o Senhor tem posto nas nossas mãos. No quarto ponto, esse é lindo, eu achei linda essa parte, que diz assim, o tema diz valentia para ser útil, ao ponto de suas ações se transformarem em louvor a Deus.
Aleluia. Precisamos ser valentes para isso, queridos. Precisamos ser valentes para agir de forma que aquilo que nós fazemos se transforme em louvor a Deus, se transforme em exaltação ao nome do Senhor. Não importa se ninguém viu, não importa se ninguém ouviu falar, não importa se não foi gravado, não importa se não foi registrado, não importa se não saiu nas redes sociais, importa que o seu Deus foi adorado, aleluia! Importa que o nome de Deus foi exaltado. E assim fizeram aqueles valentes, o rei Davi dentro de uma caverna. E ele só disse, quem me dera tomar água da cisterna que está fora de Belém. Ele não falou você, você e você. Ele não elegeu, ele não escolheu 3 valentes para irem. E tinha o acampamento dos filisteus lá em Belém. E aqueles homens saíram. O rei Davi não pediu para que eles o fizessem. Ele só falou, eu estou com vontade de beber água lá de Belém. E aqueles homens, meus queridos, saíram de forma intrépida, atravessaram o acampamento dos filisteus, pegaram a água e levaram para o rei. O rei não deu conta de beber, o rei não deu conta de beber aquela água. Ele apresentou ao Senhor, porque ele disse que não ia tomar uma água que custou o sangue daqueles homens, daquelas pessoas. Será que as nossas ações têm gerado esse tipo de louvor, esse tipo de ação de graças a Deus? Será que tem gerado, meus queridos? Temos tido valentia suficiente para fazer algo que Deus seja glorificado naquilo que nós fazemos? Não precisa que ninguém saiba, nem que ninguém veja, nem que ninguém escale. Aliás, nós já fomos escalados, né? Nós já fomos escalados lá em Marcos, a palavra do Senhor, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Queridos, esse é um ato de valentia que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias! Ganhar almas é ato de valentia. E não precisa estar registrado, meus queridos. Tem um livro lá no céu que já está tudo escrito, aleluia. E quando nós formos para lá, é que nós vamos ver. Escrito as coisas boas e as coisas ruins também, amém? Mas vamos nos ater a este detalhe. Atos, atitudes, comportamentos, ações que glorifiquem o nome de Deus. Nós vemos muitos querendo realizar atos importantes e até suposta valentia, entregando a própria vida, irmãos, entregando a própria vida, mas para serem vistos, para serem registrados, para serem aclamados. Mas, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, precisa ter essa valentia, mas não para a glória própria, mas para engrandecimento do nome do Senhor. Risco da própria vida é o risco da própria vida. E nós vemos isso, meus queridos, nos dias atuais. Pensa nos nossos irmãos que estão hoje servindo a Deus e pregando o Evangelho, correndo o risco de levar um tiro de uma bala perdida, né? Com o risco de uma bala achar no meio de um tiroteio, nos morros e em tantos lugares de difícil acesso. E tem homens de Deus que têm essa valentia. Tem mulheres de Deus que têm essa valentia. Se nós não temos, vamos ter a valentia pelo menos de orar por esse povo. Vamos ter pelo menos a valentia de apresentar esse povo a Deus. Mais 2 minutinhos na sua oração. Apresenta esse povo a Deus. Mesmo que outros critiquem, mesmo que outros digam que não tem valor. Hoje de manhã, pastor Gedeon Júnior estava falando que o que muda aquela situação naquele estado, e não só lá. Irmãos, nós temos aqui perto de nós, bem perto, aqui nas nossas regiões, me falhou o nome agora, do entorno. Nessas regiões, irmãos, nós temos casos assim, que você só entra se a pessoa ou alguém te conhecer. Se não, não entra. Bem ali, Lago Azul. Nós temos casos aqui, meus queridos, adentrando Pedregal e algumas regiões ali, nós temos locais onde tem as placas R$ 1,99 e as meninas se oferecendo. E não é qualquer pessoa que entra naquele lugar. Eu estou falando de Brasil, estou falando de realidade nossa. E nós fomos chamados, somos valentes do Senhor para mudar essa situação. Para mudar tudo isso em nome de Jesus. Não dá para ir não? Oremos. Não dá para ir não? Clamemos ao Senhor.
clamemos a Deus, porque a obra é dele, o povo é dele, a igreja é dele, as almas são dele, os meios para ganhá-las e levá-las a ele, são ele que concede, são concedidos por ele. E ainda, irmãos queridos, o quinto aspecto de valentia. Valentia diante da afronta contra a fé. Benaia era o filho de Joiada, e ele estava agora diante de um guerreiro egípcio de grande porte e muito temido. Queridos, o que representa o Egito? O Egito representa tudo que não presta. Apesar de ter muito ouro naquele lugar, né? Tinha muito ouro. Mas o Egito, as práticas egípcias representam afrontas, as práticas egípcias representam feitiçarias, bruxarias, representam violação do sagrado, representam profanação, representam, queridos, tudo que não é bom. É tanto que Deus destruiu aquela terra e eles hoje são um povo que passa muitas necessidades. E o que nós podemos dizer diante deste enorme egípcio que se agiganta muitas vezes contra a fé, contra os lares, nas ideologias que nós temos visto e vivido nos nossos dias? Queridos, que gigante é esse? É o gigante egípcio. E Benaia tinha na sua mão o quê? Benaia tinha na sua mão um cajado. Aleluia. Benaia tinha na mão um cajado. E com aquele cajado, ele agiu com tanta habilidade, com tanta destreza, que ele tanto desarmou o Egito, como com a lança do próprio egípcio, matou-o. Acabou com a história do egípcio. Valentia na defesa da fé. Não é falar mais alto, não é gritar mais alto, mas falar com coerência, falar com convicção. Podem até dizer, você é muito convencido. Não, eu sou convicto. Aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como eu acredito que muitos escutaram nos últimos dias, né? No caso do nosso pastor, a família especificamente. Eu sei em quem eu tenho crido. E meus queridos, para encerrar, nós queremos grandes feitos e grandes realizações de Deus? Nós queremos mudanças? Nós queremos andar com Deus? Nós queremos vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nos tempos de hoje, nós queremos avivamento. Nós queremos viver grandes livramentos do Senhor, como nos versículos 10 e no versículo 12, nós podemos ver. Os irmãos viram que houve um grande livramento de Deus, mas houve uma valentia por parte dos homens. Houve um posicionamento, houve uma atitude positiva diante da situação por parte daqueles homens. Houve um grande livramento de Deus para todo o povo por causa da atitude de um. Todo o povo foi livre. Por causa de um, muitos alcançaram a bênção. Nós queremos isso nos nossos dias. Queremos na nossa igreja, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho. Queremos um grande mover de Deus. Sejamos valentes. Amém? Sejamos valentes. Sejamos ousados. Mas debaixo da orientação do Senhor nosso Deus. Amém? Coloquemos-nos de pé em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Eu não sei em qual área o meu irmão, a minha irmã está precisando ser valente. Eu estou precisando ser em todas essas. Amém? Né? Então, sejamos conscientes da nossa condição diante do Senhor. Né? Não quero menosprezar a sua condição. Não quero menosprezar a sua dor. Não quero menosprezar o seu problema. Não quero menosprezar a sua luta, que eu sei que para você ela é grande. Ela é grande. Para outros pode ser uma coisa mínima, mas para você ela é grande. Não quero menosprezar, mas vamos colocar diante do Senhor, porque, queridos, é dele e para ele e nele que nós vamos conseguir ser ousados a ponto de vencer o inimigo, a ponto de sermos vitoriosos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo, justo, amado, poderoso e eterno, Senhor, permanecemos diante de Ti, Senhor, nesta noite.
Exaltamos o teu nome, te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que nos faz refletir sobre a nossa própria condição diante de ti, Senhor. E o quanto o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Senhor, perdoa-nos por não atendermos, ó Deus, de pronto, ou não atendermos de acordo o teu chamado, a tua, Senhor amado, vontade nas nossas vidas. Mas te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a deixar o medo, nos ajuda, Senhor, a deixar o comodismo, nos ajuda a deixar a acomodação. Senhor, e que sejamos valentes, valentes para orar, valentes para buscar a tua presença, valentes para te servir, Senhor. Não obstante as condições em que estejamos passando, seja tempo de neve, seja tempo de calor, seja tempo de sol, seja tempo de chuva, não obstante o lugar onde estivermos ou o território que tenhamos que defender, mas que sejamos valentes em ti, Senhor, seja na hora da doença, sejamos valentes em ti, crendo que o Senhor tem poder, Senhor, para realizar, seja na hora da perseguição, seja, Senhor querido, na hora das ideias que vem como um avalanche, Senhor, querendo colocar por terra, Deus querido, as práticas que a tua palavra ordena que tenhamos em nossos lares, em nossa vida pessoal. Senhor dos exércitos, que sejamos valentes para dizer não para o mundo, sejamos valentes para dizer não para tudo aquilo que é contrário à tua vontade nas nossas vidas. Sejamos valentes para te servir, Senhor, que a tua potente mão nos seja favorável em todo o tempo, e a ti seja a honra, a glória e o louvor e a exaltação. Te bendizemos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. E nas vossas orações, lembrem-se de nós. Irmãos, podem tomar os seus lugares, por favor.